Pergunta aqui, ela é intrigante. É para a gente encerrar já, pessoal, senão a gente vai ficar mais de uma hora aqui para a gente já encerrar, que é o Eduardo Cavalcante. Ótima resposta, obrigado. Tenho mais uma pergunta e será a última. O antissemitismo já era retratado nessas produções cinematográficas? Olha, Eduardo, a gente estava falando antes de censura, né? Uma censura aqui no Brasil. Essa censura, ela também existia em Hollywood, tá? Em Hollywood, desde os anos 20, existia uma espécie de código dos próprios estúdios, que era chamado de Código de Reis ou PCA, e eles estabeleciam, de acordo com aquela moral cristã, né, tão forte na cultura norte-americana, do que poderia e não poderia, né, ofender os valores, para que justamente também esses filmes vendessem cada vez mais. Então, cenas, por exemplo, né, de nudez, de sexo, de beijos indecorosos, isso aí era completamente vetado. Casais interraciais, né, eram vetados. Para vocês terem uma noção, as pessoas que eram casadas, elas eram mostradas. O quarto do casal eram 2 camas de solteiro, né, para não dar a ideia do ato sexual, enfim. E dentro desse código, a gente vai ter também o próprio Estado norte-americano, o governo norte-americano, fazendo também as suas imposições aos estúdios. Né? E o Confissões de um Espião Nazista, né, que foi o primeiro filme antinazista a ser produzido, foi produzido pela Warner, ele precisava obedecer a essa determinação de não mencionar, eles não podiam reproduzir a figura de Hitler e não podiam fazer menção aos maus tratos aos judeus. Né? E aí, qual foi a saída que eles encontraram? Eles pegaram alguns trechos de filmes documentários, como, por exemplo, o próprio Triunfo da Vontade, né, para reproduzir essa militarização e o que estava acontecendo lá na Alemanha. Mas os primeiros filmes antinazistas, eles não puderam fazer menção à situação dos judeus na Europa naquele momento. Tá? Muito embora a gente tivesse nos Estados Unidos tanto uma liga de defesa dos nazistas, quanto em Hollywood a gente tinha a liga antinazista, né? Tinha os atores, os produtores, porque durante esse momento aí da guerra, da ascensão do nazismo, né, e dos partidos fascistas na Europa, a gente vai ter muitos produtores, muitos diretores, muitos atores, atrizes que vão migrar para os Estados Unidos, né, nesse momento. E aí, os Estados Unidos também são um país, né, formado por imigrantes. Né? Os irmãos Warner, por exemplo, né, eles são imigrantes, e aí eles vão justamente se colocar contra o que estava acontecendo na Europa, né, desafiando um pouco o Código de Reis, desafiando um pouco a própria imposição do governo norte-americano, nesse momento que era isolacionista. Né, os Estados Unidos também só entram na guerra a partir do ataque a Pearl Harbor, que acontece em 7 de dezembro de 41. Até então, os Estados Unidos eram isolacionistas, pacifistas, né, não se envolviam diretamente na guerra, e os estúdios não podiam fazer menção, né, qualquer tipo de menção ao que estava acontecendo, de forma a comprometer as relações internacionais dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram na guerra, ou seja, a partir de 7 de dezembro de 41, aí o governo americano muda completamente, né? O esforço total de guerra, e os estúdios têm que entrar nesse esforço total. Então, aí vai ser o contrário, o esforço vai ser o contrário. O governo norte-americano vai lançar um manual para que os estúdios fabriquem filmes, produzam filmes contando a história da guerra e falando justamente quais são os papéis distribuídos nessa guerra. Então, o herói é o herói norte-americano,
o inimigo é o inimigo nazista, né? E essa narrativa ela vai ser trazida para o Brasil. Qual é o grande problema? O grande problema é que os filmes antinazistas exibidos no Brasil, eles tinham um herói que não era o soldado febiano, né? Então, isso vai gerar um conflito de interesse. A gente vai ter a apropriação do inimigo no Brasil e a gente vai ter um silenciamento com relação a esse herói. Porque quem deveria produzir, né, e havia cobrança sobre isso, para que o DIP produzisse cinejornais, trazendo as imagens dos nossos soldados, dos nossos pracinhas, da FEB, lá na Europa. Né? Porque o que as pessoas tinham a partir dos filmes hollywoodianos era uma narrativa muito clara de que o herói da guerra era o soldado estadunidense, né? E não o brasileiro. Bacana.